gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe o vídeo que eu prometi que ia trazer, contando um pouquinho como foi a adaptação escolar do meu filho de 2 anos. A gente agora tá em abril, a gente já tá em maio, né? É maio, a gente já tá em maio. Então eu queria contar um pouquinho pra vocês como foi essa adaptação escolar. As aulas dele começaram em 6 de fevereiro. Aí teve aquele recesso do carnaval. Então começou lá em fevereiro. Então é fevereiro, março, abril, maio. Então já tem o quê? 3 meses. Mas em fevereiro foi pouco, né? Poucos dias por causa do recesso do carnaval. Queria contar primeiro pra vocês como foi o primeiro dia. Eu escolhi à tarde pra ele estudar. Esse foi o horário que eu escolhi. Eu fiz até um vídeo aqui pro canal falando sobre isso, porque eu escolhi esse horário da tarde. Então, inicialmente ele começou pela tarde. O primeiro dia foi super tranquilo. Na escola que eu escolhi pra ele estudar, você pode ficar com a criança no primeiro dia. Então, eu acompanhei todo o dia dele na escola, o primeiro dia, com os coleguinhas, com a professora, a rotina. Então, eu acompanhei tudo de perto. Então, o primeiro dia eu estava lá dentro da sala. Então, foi super tranquilo em questão de adaptação. Isaac é uma criança que ele é muito sociável. Então, ele gosta muito de criança, gosta muito de brincar. Então, realmente, ele gostou bastante e foi tranquilo mesmo. Já no segundo dia em diante, ele já entrou na sala sozinho, mas eu permaneci na escola para, se caso ele me procurasse, ele me buscasse, eu estivesse lá para acudir ele, né, para atender o chamado dele. Mas eu fiquei à distância, então na parte, como se fosse assim na entrada da escola, meio que no portão assim, um local que tem para sentar, eu fiquei nesse lugar durante 2 semanas. Então não foi preciso em nenhum desses dias que eu entrasse, né, pra ficar com ele. Então foi tranquilo mesmo, ele entrou, brincou. Então a adaptação inicial foi bem tranquila. Pra mim parecia que tava tudo certo e que não ia ter nenhuma questão, que ele choraria, que eu esperava, né, que ele chorasse no primeiro dia. Isso não aconteceu, gente, foi super tranquilo. Depois, passados umas 2, 3 semanas, ele começou a chorar um pouquinho para entrar na sala, porque ele queria ficar comigo, queria que eu ficasse lá com ele, na verdade. Então, isso aconteceu. Acho que ele foi começando a ter mais noção, assim, que eu ficava distante, né, dele. Aí depois dessas 2 semanas que eu fiquei na escola do lado de fora, teve o primeiro dia que eu fui embora. Eu deixei ele lá e fui embora. Aí sim eu senti mais, assim, a sensação que eu tive é de... eu não tava tendo controle do que tava acontecendo com ele. É uma sensação muito estranha, porque ele é pequenininho, né, ele tem 2 anos, aí a gente tem aquela super proteção. Então, esse dia foi bem difícil pra mim. Eu lembro que eu deixei ele na escola, saí, aí fui pra academia. Eu fiquei na academia, nem consegui treinar esse dia. Eu fiquei sentada assim, mandei mensagem pro meu marido. Eu falei, ai, Isaac tá lá na escola, deixei ele lá sozinho. Sozinho não, né, com a professora, mas a sensação que dava que eu tinha deixado ele, primeira vez distante dele assim. E aí eu fiquei bem assim, anestesiada com a sensação estranha. Então a adaptação escolar também tem a ver com a mãe, né? A gente precisa de um tempo pra gente, pra fazer as coisas, né? Pra ter um descanso ou até mesmo fazer coisas pra gente, mas a gente sente muita falta, a gente quer estar perto, a gente quer saber o que está acontecendo com o nosso filho, mesmo que ele esteja num ambiente controlado, com pessoas que a gente confia, né? Porque eu escolhi a escola dele com base nisso, com boas recomendações, então realmente eu confiei nessa escola e gostei bastante da metodologia e de toda a estrutura da escola. Então, mesmo com tudo isso, dá aquela insegurança, né? Mas eu respirei, segui em frente e meu coração apertou, mas mesmo assim
a gente vai se adaptando. E aí eu fui me adaptando com esse sentimento, hoje em dia é mais tranquilo. E ele super tranquilo, fui buscar ele numa boa. Então, assim, em relação à adaptação escolar dele, a primeira semana foi super tranquilo. Vamos dizer, as 3 primeiras semanas. Depois começou algumas questões, como por exemplo, ele chorar para entrar na sala em alguns dias. Chorava um pouquinho, aí eu saía. Aconteceu isso poucas vezes, mas aconteceu, dele chorar para entrar na sala. E outra questão que aconteceu foi um incidente, foi na verdade um acidente que aconteceu comigo na escola. Logo no início, gente, isso foi bem difícil pra mim. Porque a gente ainda tá criando confiança na escola, mesmo que a gente pesquise muito, a gente, né, tá no início, a gente não sabe o que é que vai realmente acontecer, se a criança vai se adaptar e tudo mais. E criança, né, meu filho, ele é uma criança bem animada, com bastante energia, gosta de pular, subir, então tem alguns riscos. Então em casa a gente tá toda hora ali ao redor, o tempo todo, né, às vezes não sob proteção. Já na escola não é tanto assim. E o que aconteceu foi o seguinte, ele machucou o olho logo aqui embaixo, pense assim, logo aqui nessa bolsa. Como eu não fiquei com o coração na mão, pensando, meu Deus, será que foi o momento certo de eu colocar ele na escola? Aquela culpa materna, meu Deus, por que isso aconteceu? Eu vou tirar ele da escola, tira, não tira? O que será que aconteceu? Será que foi isso mesmo? Porque a professora contou que foi a presilha do cabelo da coleguinha que estava solta. E na brincadeira entre as crianças, a professora não viu que a presilha soltou, né, esse bico de pato de metal, ele não era coberto. Soltou, então a professora não percebeu e, infelizmente, eles brincando, acertou aqui embaixo do olho dele. Foi bem superficial, eu vi na hora, quando eu cheguei na escola, né, superficial, mas depois que ele mexendo, ficou uma coisa mais feia, sabe? Hoje tem uma cicatriz bem fininha, mas ficou uma cicatriz. Mas na hora a gente fica naquele susto, porque poderia ter sido no olho. Mas o que eu gostei muito foi da atitude da professora e da coordenação. Me deram bastante atenção, entenderam a minha preocupação. Eu conversei que essa questão de presilha precisava, né, tomar esse cuidado. Eles que teria conversado com a mãe e com as mães das meninas para se atentarem a essa presilha, a esses laços, e até ela mesma disse que quando chegava a criança com esse laço, ela retirava, para isso não acontecer nem com outra criança. Então essa atenção que foi me dada, essa confiança que foi me passada, eu decidi dar uma segunda chance. Eu até conversei com a professora, eu falei assim, professora, não sei, será que é o momento dele? Será que eu espero mais um pouquinho? Porque eu não sei se foi o momento certo, né, de colocar ele nessa idade, com 2 anos. Aí a professora começou, olha, aqui ele vai aprender a conviver com outras crianças, não só isso, mas também essa noção de espaço, de lateralidade, de reconhecer, né, os movimentos do corpo, de perigo e tudo mais, esse saber conviver, né, ter essa questão do cuidado, ter uma certa independência mais assim para se locomover. Que eu vou conseguir orientar ele, eu vou conseguir passar isso pra ele, eu vou conseguir ajudar ele. Aí eu pensei, o pai também ficou bem assustado com essa questão desse machucado no olho. E aí, no final das contas, eu falei, não tem como, eu vou dar uma segunda chance. Então eu não tirei da escola, porque a vontade era essa, porque a gente fica assustada, mas ele continuou na escola. E ele tá seguindo, ele tá amando a escola. A escola é muito boa, a professora é muito boa, tem 2 auxiliares também que são bem amorosas, ele gosta bastante da escola. Então, em relação à adaptação dele foi essa. Agora teve uma situação que aconteceu também, que foi a mudança de turno. Já tem umas 2 semanas, umas 3 semanas que ele fez a mudança de turno. Por qual motivo, gente? Ele sempre, antes da escola, ele tinha a rotina dele de dormir à tarde, tirar a soneca da tarde. Então, antes dele começar na escola à tarde, eu já fui fazendo a adaptação dele,
fazendo com que ele dormisse na parte de 10 às 11 horas, de 11 até 11h30, por exemplo, assim, quando ele não conseguia dormir. Então eu consegui fazer isso por um bom tempo e tava dando certo. Mas depois de um tempo, eu não consegui mais fazer ele dormir. Então, o dia que ele não dormia pela manhã e ele ia para a escola sem tirar esse cochilo, quando ele chegava na escola, ele não dormia, porque ele não conseguia. E na escola realmente não tem esse espaço, porque tem muitas brincadeiras, muitas atividades, e ele não conseguia dormir e também não queria dormir. Mas ele ficava muito estressado. Vocês, não sei se vocês, o filho de vocês é dessa forma, mas Isaac, quando tá com fome e quando tá com sono, ele fica muito estressado. E assim, nada funciona, nada serve, nada presta. Tá tudo muito ruim, nada tá bom, tudo fica horrível, fica tudo cinza. Então assim, ele ficava desse jeito na escola e aí a professora falou que ele chorava bastante, tava chorando bastante e conseguia acalmar ele, mas demorava para acalmar, então ele tava se estressando muito. Aí eu conversei com a professora, ela me sugeriu eu testar, levar ele pela manhã para ver se dava certo, para ver se funcionava. E então eu fiz isso, eu fiz esse teste, eu escutei a professora, ainda mais que ela tá ali no dia a dia e já tem essa experiência, eu fiz esse teste. O horário da tarde era mais pensando em mim, que eu achei que seria melhor pra mim, porque de manhã eu tenho um pouco de fadiga, assim, sou mais lenta, mas eu tô melhorando nisso aí, porque eu tô tomando um suco pra dar energia todo dia pela manhã, de beterraba, cenoura, morango, gengibre. Tá me ajudando bastante. Tem até a receitinha desse suco aqui no canal, vocês podem conferir aí nos vídeos anteriores. Então, eu tinha escolhido o horário da tarde pensando em mim, que seria melhor pra gente. Mas amanhã deu super certo pra ele. Funcionou. Então, no final das contas, o que importa é isso, né? Tem que dar certo pra criança também, porque se não dá certo pra criança, pra mãe também, no final das contas, não vai dar certo. Então a rotina agora ficou super encaixada, bem certinha. Ele gostou também que pela manhã ele pode ver o pai, brincar com o pai leva pra escola, vai junto com a gente. Então assim, ele gostou bastante dessa rotina, porque ele tava acordando bastante cedo pra ver o pai ir trabalhar. Então agora ele sai junto, ele fica super feliz do pai poder levar ele pra escola. Então, eu achei que só foi vantagens, porque agora ele vai pra escolinha pela manhã, quando chega já tem uma rotina, já toma um banho, dorme um pouco, acorda, tira na verdade o cochilo, acorda, almoça, depois ele vai brincar, é bem melhor, deu super certo, não tem aquela correria pro almoço, então funcionou bastante, ele já se adaptou. Agora ele também vai poder voltar para a natação, que vai ser muito bom. Ele fez por muito tempo antes de começar na escola a natação dele era pela tarde e conforme ele foi estudar pela tarde não deu mais para deixar ele na natação, então eu decidi retirar para não tomar muito tempo dele, ficar muita correria na parte da manhã. E no final das contas ele ficou no turno da tarde e deu super certo. Então essa é uma dica importante, vocês analisarem, se tiver a possibilidade de testar também qual será o melhor horário para a rotina do seu filho, também é importante. Eu insisti bastante na parte da tarde, mas não deu certo, então fui para amanhã e funcionou super bem. Agora a rotina tá bem ajustada, bem alinhada. E ele tá gostando bastante e a mamãe também que tá gostando, tá tudo melhor, tudo mais programado. E no final das contas, ele já conseguiu se adaptar na escola e esse foi um processo. Gente, eu achei que a adaptação escolar seria tipo a primeira semana, mas não, olha só quanto tempo que foi de adaptação. De fevereiro pra gente estar em maio, agora eu ia dizer pra vocês, agora sim ele tá adaptado. Então foi um processo longo, não teve aquele chororô, aquele choro, aquela coisa que a criança às vezes faz, porque quer ficar com o pai e a mãe, não foi, mas foi um processo mais longo, mais detalhado, assim, com mais detalhes, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Ele tá adaptado, a escola é muito boa. Outra dica muito importante é vocês escolherem, tiver a possibilidade de escolher bem a escola de vocês, que vocês vão colocar o filho de vocês, analisar bem, procurar ver se tem recomendação, analisar todos os aspectos, a metodologia, o ambiente é seguro, os professores são qualificados, tem supervisão,
é realmente segura, tem espaço suficiente. Então, muito importante vocês terem confiança no local que vocês estão deixando seus filhos. Então, busquem informações, realmente se sintam seguros, né? Busquem se sentir seguros. Então, a minha busca na escola foi essa, me sentir segura. E eu me senti segura e isso me ajudou a ficar mais tranquila por deixar meu filho lá. Então, eu acho isso muito importante e um ponto a se lembrar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Compartilhem, curtam, comentem aqui embaixo como é que foi a adaptação escolar dos filhos de vocês, se foi também esse processo, ou foi mais fácil, ou foi diferente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!